Nós estamos no quarto domingo da Quaresma, o domingo letare, o domingo já próximo, que já marca o início praticamente da segunda parte do tempo da Quaresma. O domingo no qual os paramentos, além do roxo, podem ser de cor rosa. O rosa mistura o roxo da Quaresma e o branco da Páscoa. É como já um antegosto, já um vislumbrar de longe a Páscoa que vai chegar. Pois bem, que Nosso Senhor esteja conosco nesta partilha, nesta meditação da sua santa palavra que nós fazemos a cada domingo. Queridos irmãos, está aqui nesta primeira leitura um belo resumo da história de Israel. Da história de Israel com o seu Deus. E é interessante nós prestarmos atenção nessa história, nesta leitura, porque ela nos ajuda a compreender todo o Antigo Testamento e também a compreender a nossa vida. Retome a leitura. Retome, se você tiver sua Bíblia aí, pegue. É do segundo livro das Crônicas. Olha aí, no capítulo 36. Vamos juntos reler. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes, ou seja, os líderes de Israel, os chefes dos sacerdotes, se pode colocar também os reis, os anciãos do povo. Quem são os anciãos do povo? São os líderes daquelas famílias mais tradicionais, daqueles grupos que comandavam o povo. Pois bem, naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Vamos lá? Aqui está resumido todo o pecado de Israel. Primeiro, multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas das nações pagãs. É a tentação constante do povo de Israel, ser como os outros povos. Israel era o povo escolhido por Deus, amado por Deus. Israel era o povo santo de Deus, era um privilégio. Deus o tirou do Egito, Deus abriu-lhe o mar para que ele passasse, Deus lhe deu os mandamentos ao pé do Monte Sinai, Deus lhe deu o maná no deserto, Deus lhe fez sair água da rocha para que Israel não morresse de sede, Deus deu carne de codornizes para que Israel comesse, Deus combateu os inimigos de Israel. E depois Deus expulsou os povos cananeus da Terra Santa e deu a Israel. Tudo isso como sinal de amor. E Deus disse: eu sou o vosso Deus, vós sois o meu povo. Ou seja, eu sou Deus para vós, e vós sereis um povo para mim. Vós sois uma raça escolhida, vós sois um sacerdócio real, vós sois uma nação santa. Está aí. Essa era a aliança de Deus com o seu povo. Israel seria só para Deus, e Deus seria o Deus de Israel. Mas, se isso é um privilégio, isto também tem responsabilidades, renúncias. Israel não poderia ser como os outros povos. Israel não poderia ter uma vida pagã. Israel não poderia adorar a outros deuses. Israel não poderia viver uma vida relaxada moralmente, uma vida de opressão de uns pelos outros, de desprezo pelo pobre e pelo fraco, uma vida de imoralidade sexual, uma vida de superstição. Não, Israel devia viver só para o seu Deus. Deveria viver de acordo com a vontade do seu Deus. E Israel foi infiel. Israel foi infiel. E com isso Israel se profana. Tanto que a palavra de Deus hoje diz: profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Profanaram, porque quando o povo coloca ídolos no coração, profana o culto ao verdadeiro Deus,
profana o templo, profana a terra santa. Olhe, pense um pouquinho na igreja e pense um pouquinho em você. Na igreja, nós somos o novo Israel. Nós somos o povo santo. A igreja de Cristo, nossa mãe católica, não pode conformar-se com este mundo. Jesus mais tarde vai dizer: a minha escolha vos separou do mundo. Vós não sois do mundo, como eu não sou do mundo. Os cristãos não podem viver como os pagãos vivem. Os cristãos não podem pensar como os pagãos pensam. Não podem fazer como os pagãos fazem. Aí vem a pressão da televisão, da internet, das músicas. Imagine na nossa juventude: ai, ai, assim você me mata, ai, se eu te pego. Veja, o cristão não pega ninguém desse jeito. Né? Mas aí vem a tentação. É o que faz sucesso. Vem a tentação. Por exemplo, esse discurso de homem e mulher, de gênero. Agora não tem mais homem e mulher, agora todo mundo é mais ou menos. Todo mundo agora decide o que quer ser. É a moda, isso hoje é elogiado, se bate palma. O mundo ficou doido. O que antes era errado, hoje não só é considerado certo, como virtude. E ai de quem não concordar com isso. Pois bem, o cristão não pode aceitar essas coisas. O cristão não pode pensar como o mundo pensa, falar como o mundo fala, fazer como o mundo faz, viver como o mundo vive. O cristão se orienta pelo que Deus nos revelou em Cristo Jesus. Aqui está a dificuldade. Vós sois um povo diferente de todos os outros povos. Vós sois um povo consagrado. A palavra sagrado, consagrado, quer dizer separado para Deus. Então, foi isso que tanto custou a Israel. Israel queria ser de Deus e queria ser ao mesmo tempo um povo como todos os outros. Aí não pode, porque Deus é um Deus ciumento. É o nosso caso. Então eu disse: pense na igreja e pense em você. Você também é consagrado ao Senhor. Você é propriedade do Senhor. Você foi resgatado pelo sangue de Cristo. E esse resgate veio para você no seu batismo. Foi confirmado em você pela crisma. Esse resgate é alimentado em você pela Eucaristia. É renovado em você na confissão. Então, se você é cristão, você não pode ser como os outros povos. Você não pode ser como as outras pessoas. Ah, mas no meu trabalho todo mundo faz isso. No meu trabalho todo mundo enrola. Mas você é cristão, você não enrola. Não é por causa do patrão. Não é por causa do chefe. É por causa de Cristo. Ah, mas os meus amigos todinhos traem. Mas você é cristão. Seus amigos traem. Mas se você for amigo de Cristo, você não trai. O jovem cristão. Veja, mas os meus amigos todinhos namoram. Tendo relação aí à vontade com a namorada, não tem nada demais. Mas você é cristão. Você não terá isso. Mesmo que digam que você é quadrado, que você não é homem, que você é besta, que você é trouxa. Não, você nem é quadrado, nem é besta, nem é trouxa. Nem é menos homem. É que você é cristão. A minha escolha vos separou do mundo. Se o mundo vos odeia, quer dizer, se o mundo não vos ama, é porque primeiro me odiou a mim. Então, essa luta interior já existia no Antigo Testamento. Vós sois um povo consagrado ao Senhor, vosso Deus. Isso é claro em todo o Antigo Testamento. Vós sois uma raça escolhida. Vós sois uma nação santa. Isto que valia para o povo de Israel, isto vale, repito, para todos nós. Isso vale para a igreja toda, toda. Isto vale para você que é cristão. Isto vale para você, você que recebeu no batismo a vida nova de Cristo Jesus. É uma responsabilidade, é uma glória e é uma responsabilidade. E você não pode fugir disso se não quiser ser infiel ao Senhor. Muito bem. Então, como eu disse, Israel nisso fracassou. Israel nisso foi infiel. Queria ser de Deus, sendo igual a todo mundo.
O que Deus fez diante dessa tentação? Sobretudo a idolatria. Os grandes pecados de Israel, no Antigo Testamento, primeiro, esquecer a Deus. Israel, agora que tinha a terra, tinha o templo, tinha tudo, esqueceu Deus. Pois bem, esquecer a Deus. O segundo pecado de Israel, a idolatria. Quando a gente esquece o Deus verdadeiro, a gente cria deuses falsos para a gente. Pode ser meus amigos, pode ser o sexo, pode ser meu trabalho, pode ser o dinheiro. Eu tenho que endeusar alguma coisa. O homem foi feito para crer. O homem foi feito para um absoluto. Se você não disser, meu Deus, muito obrigado por tudo, você vai dizer a alguém, a algum mané da vida. Se você não agradecer a Deus, vai agradecer a quem? Veja, o homem, se não se apoia, se não coloca a sua vida no Deus verdadeiro, vai se apoiar e colocar a vida em deuses falsos. Então Israel, primeiro, esqueceu Deus. Segundo, foi se apoiar em ídolos. Imagine, na terra santa de Israel, se adorou a Baal, a Astarte. Na terra santa de Israel, no vale da Geena, em Jerusalém, judeus mataram crianças oferecendo a Moloque. Veja, na terra santa do Senhor. Nos reinados, por exemplo, de Manassés, se chegou a construir estátua para ídolos e colocar no templo. Não, não tem nada não. Ninguém está desprezando Deus, não. É somente assim. Também, né, de valorizar os outros deuses. É a nossa tentação. Não, não tem nada não. Eu ser a favor disso. Tem nada não a gente ser um pouquinho mais moderno. Para que ser tão radical? Para que ser tão fechado? Veja, acender uma velinha para o diabo de vez em quando, o que é que tem? Não é? É abertura, é capacidade de diálogo, de compreensão. Não, Deus não aceita isso. Não, não, Deus é ciumento. Só o Senhor é Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Um só é o Senhor, no céu e na terra. Então olha aí os pecados de Israel. Esquecimento de Deus e idolatria. Quer ver outro pecado? Com a idolatria, esquecendo a Deus, o povo se esquece que é uma comunidade de irmãos. E aí começa, rico, cada vez mais rico, pisando pobre, cada vez mais pobre. Judeu sendo escravizado por judeu. Veja, a miséria. Vejam a desgraça, vai corroendo a sociedade de Israel. Tem mais? Tem. Tem a imoralidade. O profeta vai dizer, pai e filho vão para a cama com a mesma mulher. Ou seja, o pai, ao invés de ensinar o filho o caminho de Deus, ensina o filho a prostituição. Israel vai ficando carcomido pela corrupção, a imoralidade, a insensibilidade, a injustiça, o paganismo. Está aí. O que é que Deus faz diante disso? Olha o que diz a leitura. Eu estou lendo agora o versículo 15, segundo o livro das Crônicas, 36, versículo 15. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros. São os profetas. Deus mandou a Israel um batalhão de profetas. Profetas que escreveram Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias. E profetas que não escreveram. Não deixaram nada escrito. Eliseu, Elias e muitos outros. E outros profetas cujo nome a gente nem sabe. Era uma multidão de profetas. Homens ricos, homens pobres, homens sacerdotes, homens leigos, homens jovens, homens idosos, homens do campo, da roça, homens da cidade, homens que falaram em nome de Deus, para fazer Israel recordar a aliança, para fazer Israel voltar ao Senhor. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Deus é como um pai que tem cuidado, por isso previne, por isso corrige, por isso, quando é preciso, castiga. Um pai que não fale, um pai que não chame atenção,
Um pai que não corrija, um pai que não castiga, não ama. Odeia o filho. O pai que aplaude o filho em tudo, que deixa correr solto as coisas erradas, esse pai não ama. Deus, por amor, admoesta o seu povo. Olha o que diz a santa palavra. Porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. E o povo obedeceu aos profetas? O povo escutou os profetas? Olha aqui. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras. Lembra da parábola dos vinhateiros homicidas? Quando o dono da vinha é Deus. Manda os empregados receber o salário da vinha. Eles espancam uns, zombam de outros, matam outros. Isso Israel fez com o profeta. Nunca houve um profeta em Israel que não sofresse, que fosse bem recebido. Nunca. Botava apelido nos profetas, zombavam, gritavam, chamavam de doido. Pintaram, serraram Isaías ao meio. O rei Manassés mandou serrar o profeta Isaías. Matou Isaías. O profeta Jeremias, coitado, foi preso numa cisterna, num poço, e ficou lá, pão e água. Não é brincadeira não. Elias teve que fugir de Jezabel, a ponto de desejar a morte. Basta, Senhor, tira a minha vida, que eu não sou melhor do que meus antepassados. Os profetas sofreram, porque o povo não aceitava a palavra dos profetas. Chamavam os profetas de pessimistas, de críticos, de azedos, de fechados, de duros, de chatos, que queriam ser melhor do que os outros. Pronto. Por quê? Porque dói. Porque o profeta vai lá onde está o erro. Porque o profeta grita por mudança. Então, vejam, foi isso que o povo fez. E aí, veja o versículo 29. Então, veja como é triste. Até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Chega um ponto que Deus agora vai corrigir Israel com uma medida extrema. De um modo triste. Porque os profetas o tempo todinho avisavam. Ou vocês voltam ao Senhor, ou vocês se perderão. Porque tudo que vocês têm, tudo que vocês são, foi presente do Senhor. Vocês têm a terra, essa terra não é de vocês, essa terra é de Deus. Essa terra é dada como um presente de amor. Se vocês esquecem a Deus, essa terra não tem mais sentido. É como o namoro acabou, devolve os presentes. Então, vocês querem ter a terra, vocês querem o rei, vocês querem Jerusalém, vocês querem o templo. Tudo isso Deus lhes deu para que vocês o glorificassem, para que vocês o amassem. Como presente de amor que um amado dá para a amada. Vocês jogaram o amado fora, o amado vai pedir os presentes de volta. E vai ser assim. Em 722 a.C., vieram os assírios. Terríveis, cruéis. Invadiram o reino do norte. Destruíram a capital, Samaria. E varreram para sempre o reino do norte. Nunca mais a parte norte de Israel, o povo que habitava ali, foi encontrado. Os assírios não brincavam. Alguns fugiram para o reino do sul. Fugiram, levando o livro do Deuteronômio que eles tinham escrito. Veja, fugiram para o sul. Depois esse livro se perdeu lá na sacristia do templo. E depois de muito tempo, uns 200 anos depois, acharam o livro velho. Estavam fazendo uma reforma no templo. Isso aparece no segundo livro dos reis. No tempo do rei Josias. Eita, achamos um livro do Senhor no templo. Era o Deuteronômio. Que quando fugiram do reino do norte, levaram para o reino do sul. Repare como é interessante. Alguns fugiram, então, e os outros foram deportados para sempre. Ainda hoje, não se sabe onde foram parar esses judeus do reino do norte. Agora, eu vou contar a vocês uma coisa interessante. Encontrou-se na África, no norte da África do Sul, na região do Zimbábue, por ali, negros, africanos, que guardam a lei de Moisés, que têm os mesmos costumes do povo de Israel. Esses negros são descendentes daquelas tribos. Uma parte foi terminar na África. E milhares de anos depois, quase 3.000 anos depois, eles foram mudando de cor,
tudo, porque os judeus vão se casando uns com os outros, mas conservaram a fé. Tanto que em Israel hoje há negros. Existem negros. Existe judeu, negro, negro, negro. São judeus que vieram da África, descendentes, 3.000 anos depois, dessa diáspora das tribos do norte. Mas isso é uma parte, a outra parte só Deus sabe onde foi parar. Então, como é grave a desobediência a Deus? Como é grave? Não se brinca com Deus, meus irmãos. Aí ficou só o Reino do Sul. Mas em 587 a.C., o Reino do Sul também sofreu. Vieram os babilônios, cercaram Jerusalém, derrubaram suas muralhas, tocaram fogo no templo e levaram Israel para o exílio. É o exílio de Babilônia. Então, em 722 a.C., foi o Reino do Norte, o Reino de Israel. Em 587 a.C., o Reino do Sul também foi para o exílio. Não na Síria, mas em Babilônia. Então, é o que diz hoje a leitura. A ira do Senhor, o furor do Senhor se levantou contra o seu povo. E não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Vocês imaginem, o povo vê o templo de Deus sendo tocado fogo, sendo incendiado. A Arca da Aliança se perdeu, ninguém encontrou mais. A cidade santa de Jerusalém sendo destruída. E o povo indo todo para o exílio. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. O que os profetas anunciaram, aconteceu. Quando os profetas falavam, o povo dizia, que nada, que nada. Isso não vai acontecer nunca. Deus ama essa cidade. E matava os profetas. Olhe, minha gente, sem o amor a Deus, nada serve. Nada fica de pé. Está aí. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Porque teve isso. Os profetas anunciaram que Israel vai ser castigado, e lá, sem nada, na miséria, Israel vai reconhecer novamente que só o Senhor é Deus. O profeta Oséias dizia com imagem bonita, eu mesmo vou seduzi-la, vou levá-la ao deserto e vou lhe falar ao coração. E ali ela não dirá mais meu Baal, mas dirá meu amado, meu Senhor. Foi isso. Essa história tão bonita, seduzir, o que é isso? Deus, como um esposo apaixonado, vai levar sua esposa Israel para o deserto. Que deserto? O exílio. Uma vida de miséria. E lá Israel, sem nada, sem o templo, sem a terra, sem o rei, sem poder, sem exército, Israel vai ver que sua riqueza é o Senhor. Eu lhe falarei ao coração. E ela nunca mais vai dizer meu Baal, mas vai dizer meu amado. E assim foi. E quando Israel estava purificado, Deus governa tudo, meus irmãos. Deus então suscita um outro rei. Veja, Israel estava na Babilônia. Aí vem os persas, onde hoje é o Irã, e dominam Babilônia. E Ciro, rei dos persas, em 538 a.C., faz um decreto permitindo que os judeus voltem para a sua terra. Nunca mais eles serão independentes. Agora o manda-chuva é Ciro. Mas o rei deixa que eles voltem para a sua terra e vivam em paz. E reconstruam Jerusalém. E reconstruam o templo. Agora a Terra Santa faz parte do império de Ciro. Pois bem, é o que diz a leitura de hoje. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, que mandou publicar em todo o seu reino esse decreto, que o Judá pode voltar para a sua terra. Então,
Não se brinca com Deus. Deus vai corrigindo o seu povo. Como Deus purifica a sua igreja constantemente. Não se iluda, Deus guia a igreja. Deus dirige a igreja. Deus purifica constantemente a igreja. Como também Deus dirige você. Deus dirige os seus caminhos. E muitas vezes Deus nos purifica pelas dificuldades da vida, pelos sofrimentos, pelas angústias. Quando a gente sabe ver a presença de Deus nesses momentos, nessas coisas, a gente também se deixa corrigir e melhorar pelo Senhor. Muito bem, meus irmãos, muito bem. Pensemos nessas coisas. Pense nisso, viu? O Senhor escolheu você. Você é membro do seu povo santo. Seus pensamentos são iguais aos pensamentos de todo mundo? Ou são pensamentos de quem é consagrado ao Senhor? Seu modo de viver, seus procedimentos, seus hábitos, seu modo de falar, suas atitudes diante da vida, são de quem crê no Senhor? São de quem é consagrado ao Senhor? Ou são segundo o mundo pagão? Agora vamos rezar o salmo da missa de hoje, o salmo responsorial, o salmo 136, que é um salmo de uma dor profunda. O que fala esse salmo? É um judeu no exílio de Babilônia. Babilônia ficava onde hoje está o Iraque. Ela ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrates. E então o judeu diz, olha, junto aos rios da Babilônia, a gente se sentava chorando com saudade da Terra Santa. E aí os babilônios diziam, cantem aí um cântico de Sião, da terra de vocês, para a gente ouvir. Vejam, e eles diziam, como a gente pode cantar uma daquelas cantigas do Senhor numa terra pagã? Ah, se eu me esquecer de Jerusalém, eu quero que a minha língua se cole ao céu da boca. Eu quero que minha mão seque, se eu não me lembrar de Jerusalém todo dia. Vejam, é o povo agora sem nada, com saudade de Deus, vendo que perdeu tudo. Nós também devemos sempre dizer, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. E para nós, Jerusalém é a igreja, e Jerusalém é o céu. Se eu me esquecer de ti, eu quero que o meu braço fique seco. Como é que eu posso cantar o cântico do Senhor no exílio, nesse mundo? O autor da carta aos Hebreus diz, nós vivemos no exílio, longe do Senhor. A nossa pátria é o céu, nós caminhamos para lá. Meu querido ouvinte, olhe, essa leitura não é fácil, é belíssima, muito rica, mas é uma leitura daquelas que a gente tem que compreender versículo por versículo. Porque, olha, a gente tem o costume de ouvir na missa essas leituras de São Paulo, e às vezes a gente pega só uma frase assim solta e fica com ela, mas não entende o resto. E não pode ser assim. A gente tem que compreender cada frase da Escritura. Olha aqui, o autor começa dizendo, Deus é rico em misericórdia. Atenção, misericórdia, tá certo? Misericórdia quer dizer um amor apaixonado e um amor benigno, dado de graça, sem a gente merecer. Deus é rico nesse amor, vendo que a gente não merece, vendo que às vezes a gente é teimoso, que a gente é fraco, é infiel às vezes como o antigo povo de Israel, e Deus ainda nos ama. Veja, Deus é rico em misericórdia. E aí São Paulo vai dizer o porquê. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos, por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Que coisa impressionante. A gente estava morto no nosso pecado. Você quer ver como é a humanidade? Como é o nosso coração quando entregue a nós mesmos? Se você acha que é bom, que é santo, se você acha que não precisa de Deus, se você acha que o homem sozinho é bonzinho, olhe como São Paulo mostra o coração humano. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 14 ao 25.
Romanos 7, 14 a 25. São Paulo diz o que eu sou, o que você é, o que o mundo é. Ele diz, eu não sei o que acontece comigo, eu sou dividido no meu coração, eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Eu vejo o bem que eu devo fazer, mas não consigo, termino fazendo o mal que eu não queria fazer. Existe uma lei em mim de pecado, que é inimiga da lei de Deus. A gente sabe disso. Olhe para o mundo. Como diz o povo, de boas intenções o inferno está cheio, mas vem a vaidade, a ganância, a tentação de usar os outros, a soberba, a ira, a mentira, a falta de retidão, a sensualidade. A lista é grande de pecado. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu a amizade de Deus. O homem se fechou para Deus. E isto é morte. Viver assim é viver uma vida sem sentido. Pois bem, São Paulo diz, por causa do grande amor com que Deus nos amou, apesar da humanidade ser ferida assim, soberba assim, Deus não esquece de nós. Deus nos ama. E por causa desse amor, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Isto mesmo, o Pai enviou o seu Filho, que se fez homem igual aos homens, menos no pecado, e que sofreu a morte como nós morremos. E o Pai, ressuscitando o Filho, nos deu a graça de ressuscitar. Porque agora Jesus ressuscitado, cheio do Espírito Santo, dá o seu Espírito Santo a quem crê nele. No sacramento do batismo, o Pai, por Jesus, nos dá o Espírito Santo. E nós viveremos com Jesus. Viveremos uma vida nova já nesta terra, já nesta vida. E teremos a vida eterna no céu. E tudo isso por graça de Deus. É por graça que sois salvos. É por graça. A salvação nos é oferecida gratuitamente por Deus. E o que eu faço para recebê-la? Eu creio em Jesus. Crendo, peço o batismo. Pedindo o batismo, eu entro no corpo de Cristo, que é a igreja. E me uno cada vez mais a este corpo, comungando o corpo de Cristo na Eucaristia. E vivendo no corpo de Cristo, que é a igreja, com os outros membros que são meus irmãos. Vivendo como cristão, pensando como cristão, falando como cristão, agindo e reagindo como cristão. Aí eu recebo esta salvação dada gratuitamente por Deus, em Jesus Cristo. E aí São Paulo insiste, Deus nos ressuscitou com Cristo. Pelo batismo eu morro com Cristo para uma vida de pecado e começo a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Por isso São Paulo também vai dizer na segunda carta aos Coríntios, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, eis que tudo se fez novo. Está aí, no batismo, aquela humanidade velha, no pecado, fechada para o Senhor, esta humanidade ressuscita para uma vida nova. Está aí. Pois bem, por isso São Paulo diz, olhe, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Pela morte e ressurreição de Cristo. Vamos celebrar daqui a alguns dias. Pela morte e ressurreição de Cristo, nós participamos da glória do céu. Jesus feito homem, o Filho de Deus feito homem, passou pela cruz para que nós morramos com ele e ressuscitou, já nos garantindo a vida eterna. Assim, diz ainda São Paulo, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar através dos séculos futuros a incomparável riqueza da sua graça. É graça demais ter nos dado o seu Filho,
ter entregue seu Filho por nós, continuar nos dando a graça de Cristo nos sacramentos. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Veja, a porta da salvação é a fé. É a fé. Mas fé, para nós, fé na Bíblia, não tem o sentido que muitas vezes nossos irmãos não católicos colocam. Porque em muitas denominações cristãs por aí, nossos irmãos protestantes, colocam a fé como se fosse isso. Eu creio em Jesus, eu confio nele e pronto. Eu creio, estou salvo. Não precisa religião, não precisa nada. Não, isso é errado. A Bíblia não ensina isso. Isso é errado. Veja, eu já cansei de explicar a vocês. É quem crê e for batizado. Se eu creio em Jesus, essa fé me leva ao sacramento do batismo. Tu crês em Jesus? Creio. Qual é o primeiro passo? Ser batizado. Lembre nos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro prega, abre a porta do cenáculo, logo em Pentecostes, e prega. Aí, pregando Jesus, muitos creem. Diz a Bíblia, sentiram o coração compungido, como uma flecha do coração. E aí eles perguntam, irmãos, o que devemos fazer? Qual é a resposta que São Pedro dá? Ele diz, deveis crer no Senhor Jesus e cada um seja batizado e recebereis o Espírito Santo. Está aqui, olha, Atos, capítulo 2, versículo 37. Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E Jesus mesmo disse, quem crê e for batizado. Agora repare, ser batizado quer dizer o quê? Entrar na igreja. O batismo é a porta de entrada na igreja. São Paulo vai dizer, fomos batizados num só espírito para formar um só corpo. O corpo de Cristo é a igreja, que se concretiza na Eucaristia. Então não adianta, eu posso ser cristão do Henrique sem ser membro da igreja? Resposta, não. E se eu disser que creio em Cristo e não sou cristão, não sou católico, e não creio na igreja, e não quero saber da igreja, o que é que o Senhor me diz? O que é que eu digo? Que você não é cristão. Que o Cristo da sua cabeça não existe. O Cristo da sua cabeça é igual ao Saci Pererê e a Cuca. Não existe. É um Cristo feito por você. Porque o Cristo verdadeiro, Jesusinho verdadeiro, que existiu, que falou, ele disse, ele fundou uma igreja, ele disse que essa igreja é o corpo dele, que nesse corpo ele dá o espírito dele, que vem dele, que é a cabeça, e que você entra nesse corpo pelo batismo. E que você deve comungar do corpo dele, quem não comer, quem não beber, não viverá. Ah, mas eu creio em Jesus, mas não aceito nada disso. Então você não crê. Pronto. Eu creio em Jesus, do Henrique, mas não suporto papa, nem bispo, nem padre. Ótimo. Você não crê em Jesus. Porque o Jesus de verdade deixou bispo, papa e padre. E ainda disse, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Não tem saída. Veja, a igreja existe não é porque ela quer. A igreja existe não é porque a gente inventou a igreja. A igreja existe porque Cristo fundou a igreja. Foi Cristo quem chamou os 12, quem deu autoridade aos 12, quem deu o Espírito Santo aos 12, quem deu o poder aos 12, disse agora vão, preguem, batizem e façam com que esses entrem na minha igreja. Pronto. Está vendo? Não tem para onde correr. Agora, se você quer crer no Cristo da sua cabeça, aí tudo bem. Mas aí é outro Cristo, não é o Cristo verdadeiro. É um boneco que você fez, que vai dizer amém para tudo que você gosta. É bacana. Sem a igreja, o nosso Jesus fica um Jesus do nosso tamanho. Um Jesus falso, um ídolo. Então, não tem jeito. Por isso São Paulo diz, olha, é por graça que vós fostes salvos. Isto não vem de vós. É dom de Deus mediante a fé. A fé. Mas lembre, a fé me leva ao batismo. O batismo me coloca na igreja. E aí São Paulo diz, não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Atenção. Que obras? Obras feitas para os judeus, as obras da lei de Moisés.
Não são as obras da lei de Moisés que salvam, é a fé em Jesus. E para os pagãos, essas obras aqui são as obras simplesmente com meu esforço. Veja, não, eu vou me salvar. O Joãozinho vai se salvar, sim. O Joãozinho não era católico, não era nada. Mas Joãozinho era tão bom. Pronto, Joãozinho dava comida para os pobres. Joãozinho cuidava de todo mundo. Ajudava a velhinha a atravessar o sinal de trânsito. Mas não gostava de Cristo, não. Então Joãozinho se salva. Salva não. Salva não. As obras que não nascem da fé não servem para a salvação. Cuidado, olha, é danado. Isso é a Escritura que diz. As obras que servem para a fé, as obras que servem para a salvação, as obras que têm merecimento diante de Deus, são obras por amor de Cristo. Esta é a diferença entre a ação do cristão para a ação simplesmente social. Aquele lá faz uma ação social simplesmente pela ideia dele, pelas opiniões dele, pela convicção dele. O cristão faz por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, porque crê em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, veja que o santo não é o bonzinho. O santo não é o que fazia boas obras. O santo é o que ama Jesus. É o que crê em Jesus e ama Jesus. Pode ser uma pessoa que fez tanto bem, mas não era cristão. Ah, mas era tão bom, mas nunca vai ser canonizado. Porque as obras dele não eram por amor a Jesus. Então essas obras não são sinal do reino de Deus. Sinal do reino de Deus, sinal claro, sinal transparente, sinal salvífico do reino de Deus, são as obras realizadas na fé. E a fé que age pela caridade. A fé operante. Uma fé sem obras também não serve para nada. Obra sem fé não serve para nada. E fé sem obra não serve para nada. São Tiago diz isso na mosca. Diz, mostra-me a tua fé sem obra. Não posso mostrar, não tem como mostrar. Não tem, faço tudo ao contrário. Digo que creio, mostra a tua fé. Não creio. Aí São Tiago diz, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas obras que nascem da fé. Obra sem fé também não serve para nada. Serve a fé que aparece nas obras. Serve a obra que é fruto da fé. Está vendo? Está vendo? Pois bem, então é de graça que fostes salvos. Não vem das obras a salvação, para que ninguém se orgulhe. Então não precisa fazer obras, precisa. Mas obras fundadas na fé. Obras por causa de Cristo. Pois é Ele, é Deus, quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Que frase danada é essa? Deus nos criou não para viver à toa. Deus nos criou não para nada. Deus nos criou para que nós nos convertamos a Cristo e nele vivamos nas boas obras e no bem e na verdade. Por isso que aquele que vive longe de Cristo vive uma vida ao contrário. Vive uma vida vazia, uma vida sem sentido. Está aí. Nicodemos é aquele mestre judeu que vem à noite falar com Jesus. Por que vem à noite? Isso tem um significado. É que enquanto um judeu não crê em Jesus, ele está na noite. Ele ainda não vê claramente. Ainda está na treva. É como os judeus que vocês veem em Jerusalém metendo a cabeça naquele muro. Até que eles creem em Cristo, não passam daquele muro. Pois bem, Nicodemos vem à noite procurar a luz. A luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Aquele que não crê em Jesus, mesmo que seja uma boa pessoa, ainda não viu a luz plena. Tem muita gente boa no mundo que não crê em Jesus. Esses ainda não foram iluminados. Ainda não viram a luz. Pois bem, e Jesus diz a Nicodemos uma coisa impressionante. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vamos entender? Se você olhar na sua Bíblia, o livro dos Números, você pode anotar aí para ver depois. Números, capítulo 21, versículos 4 ao 9.
O que conta o livro dos Números? Que o povo de Israel, no deserto, como fez muitas vezes, cansou-se do caminho, abusou-se de Deus e murmurou. Meteu a língua em Deus, meteu a língua em Moisés. Bom, como o povo tinha a língua venenosa, o que foi que Deus fez? Mandou serpente venenosa. E as serpentes começaram a morder. E muitos começaram a morrer. E aí reconheceram que tinha pecado. Então Moisés manda, por ordem de Deus, que o povo faça uma serpente de bronze e coloque num poste de bronze e a serpente na cabeça do poste. E quem era mordido pelas serpentes e olhava para aquela serpente no poste, ficava curado. Deus queria mostrar a Israel que sem ele, Israel se torna um veneno para si mesmo. Israel morre no seu coração. Pois agora Jesus diz, olhe, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem é necessário, faz parte do plano de Deus, que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Quem olhar para o Filho do Homem, quem olhar para Jesus, primeiro, o que significa Jesus ser levantado? Tem dois significados. Jesus vai ser levantado na cruz e da cruz vai ser exaltado na glória. É uma coisa só, a paixão, a morte e a ressurreição. Nós vamos celebrar daqui a pouco. Essas leituras já estão nos preparando para a Semana Santa, para a Páscoa. Vejam, nós somos o novo povo de Deus. Eu disse isso quando expliquei a primeira leitura. Nós somos o povo de Deus no deserto deste mundo. Todo aquele que olhar para Jesus na cruz e na glória, levantado, todo aquele que crê nele, para São João, olhar quer dizer crer. Tanto que João vai dizer, contemplarão aquele a quem traspassaram. Está lá Jesus erguido na cruz. Contemplar Jesus é crer em Jesus. Então Jesus está dizendo, assim o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Não é só a cura da mordida daquela serpente, como no deserto, mas é a cura do pior veneno, da pior serpente, a cura do pecado. O que São Paulo explicou na segunda leitura, nós éramos pecadores. É pela graça de Deus que fomos salvos em Jesus Cristo, pelo seu sangue, pela sua cruz e pela sua ressurreição. E aí Jesus diz, olha, pois Deus amou tanto o mundo, e que amor. Deus amou tanto este mundo, que entregou o seu próprio Filho. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Quem olha para Jesus com fé, quem crê que Jesus morreu na cruz por nós, se eu digo, Senhor, eu sei que tu me amas, eu sei que tu morreste por mim. Eu aceito, Senhor, que eu preciso da tua salvação. Eu confio no teu amor mostrado na cruz e no teu poder revelado na ressurreição. E eu quero viver em ti e para ti. Pronto. Este vive de verdade. Olhe, uma pessoa assim não tem dificuldade, não tem tristeza, não tem provação que quebre uma pessoa assim. Não tem. Eu creio, Senhor, aconteça o que acontecer. É o que Jesus diz. Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Tenha amizade com Deus, já neste mundo e naquele mundo que há de vir. E aí Jesus diz, tão bonito, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Que beleza. Jesus é não o condenador. O condenador, o adversário é o diabo. Jesus é o primeiro defensor, o paráclito. São dois paráclitos. Primeiro Jesus, depois o Espírito Santo. Jesus diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro paráclito. O primeiro paráclito é Jesus, é o nosso advogado. A palavra parácletos quer dizer defensor, advogado, intercessor.
Então vejam, Jesus diz claramente, Deus amou tanto o mundo que entregou o Filho, porque Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Que beleza, então está todo mundo salvo? Calma, devagar com o andor. A salvação veio para todo mundo, mas é preciso que você aceite a salvação. Aí danou-se. E o que é, Dom Henrique, aceitar a salvação? Eu já disse na segunda leitura. É crer em Jesus, receber o batismo, viver na vida de igreja como cristão. Se você não fizer isso, a sua fé é só de boca, você não creu. Então veja, olhe, Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aí olha o que é que Jesus diz. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê, mas crê, entenda, crê não é só de boca, crê é viver na verdade dele. Quem nele vive não é condenado. É crer com a vida. É crer com o modo de viver. É crer com as palavras, com as obras, com os sentimentos, com a inteligência, com o coração. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças, com toda a tua vida. Quem nele crê não é condenado. Olha que beleza. Mas escute o resto. Escute. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Pronto. O julgamento se dá em Jesus, não tem jeito. Toda a humanidade vê os muçulmanos, vê o pessoal do culto afro, vê os budistas, vê os shintoístas, de todas as religiões. Todos seremos julgados em Jesus. Não tem jeito. Jesus é o Senhor de todos, é o Criador de todos e morreu por todos e é o Salvador de todos. Ele é a medida da salvação e da condenação. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. Quem não crê já está condenado. Acabou-se. Aí você pode dizer, Ave Maria, o Dom Henrique está dizendo que quem não é cristão está no inferno. Eu não disse isso. Porque aí é que está. Como podem crer se ainda não ouviram? E como podem ouvir se não houver quem pregue? E como podem pregar se antes não forem enviados? Então, aí a gente deixa com Deus o julgamento. Eu não posso julgar ninguém. Porque eu não sei porque aquele lá não creu. Eu não sei. E eu não sei a fé daquele outro se é sincero ou não. Isso é com Deus. Eu só posso repetir o que nosso Senhor diz. E só posso dizer, é preciso que a gente pregue e que batize quem crê. E faça quem crê viver a vida de igreja. O resto é com nosso Senhor. O que eu posso dizer é que se você que está me ouvindo tem um filho e você não batizou, a culpa é sua. E ele agora está grande e não quer se batizar, você tem uma conta boa para pagar nosso Senhor. Desculpe eu dizer, mas estou dizendo a verdade. Filho a gente batiza assim que nasce. Na primeira semana de nascido. No primeiro mês de nascido, batize seu filho. E não basta batizar, batize-o e o faça viver como cristão. O ensine a viver como cristão. Não é brincadeira não. Não brinque com Deus. Não brinque com coisa séria. Nada é mais sério do que a vida eterna. Nada é mais sério do que Deus. Então Jesus, veja, Jesus é o juiz. E o julgamento que vai se revelar no fim dos tempos já começa agora. É agora. Quem nele crê não é condenado. A salvação começa agora. E quem não crê já está condenado. Ou seja, a danação, a perdição já começa agora. Porque a salvação é Jesus. É Jesus, nosso Senhor. Dizer não a Jesus é dizer não para a salvação. Olha aqui, já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ou seja, o Pai mandou seu Filho, Jesus mostrou o seu amor por nós, e eu não creio. Eu vi um vídeo, um ateu ridículo. Tem ateu inteligente, viu? E tem ateu sincero. Tem ateus que são uma joia. Mas eu estava escutando um ateu boboca na internet. Então ele dizendo, esse homem que dizem que existe, esse ser aí que não existe, ele disse 10 coisas que ele gosta, que são os 10 mandamentos. E se você não cumprir, vai para o inferno.
e ainda dizem que ele ama a gente. Não, não é assim. Isso é uma maneira ridícula de colocar as coisas. Esse Deus me ama de verdade. E me criou para ele e para que eu seja feliz. E os mandamentos não são arbitrários. Deus me mostra a sua vontade nos mandamentos, porque a sua vontade é a minha vida. A sua vontade é a minha verdadeira alegria. Ele me mostra o caminho, porque eu sozinho não tenho juízo para ver. Agora, quando eu desobedeço a ele, eu mesmo vou me afastando dele. Eu mesmo vou me fechando para ele e vou me condenando. Não é Deus com raiva, enciumado, vaidoso, que me manda para o inferno, esfregando as mãos, dizendo, está vendo? Queime. Não é isso. Sou eu que me fecho. É por isso que Jesus diz, quem não crê já está condenado, porque não acreditou, porque se fechou para o amor de Deus que apareceu em Jesus Cristo. E Jesus diz, ora, o julgamento é este e é agora. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Jesus está dizendo isso a Nicodemos, que veio de noite para vê-lo. Nicodemos, você veio de noite e me vê. Eu sou a luz. A luz está no mundo. A luz veio ao mundo. Mas, infelizmente, os homens preferiram as trevas à luz. Por que as trevas são mais cômodas? Porque na treva eu não vejo o meu erro e não preciso mudar. É como um amigo que eu tenho em Maceió, um padre amigo meu, que não vai para o médico porque sabe que se for, vai descobrir um bocado de doença. Então eu não vou para nem saber que estou doente. Eu digo a ele, mas isso não cura você. Pelo contrário, tem que ir e saber que está doente e se ajeitar tudo. Eu disse, vou nada. Pronto, é isso aqui, a luz veio ao mundo. Mas os homens preferem a treva, porque aí não precisa ver as suas obras. E não precisa se converter. Não precisa mudar. Quer dizer, acha que não precisa. Olha o que Jesus diz, olha, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Pronto. Uma sala bem suja. Aí é melhor que fique na treva para ninguém ver. Chega uma visita na minha casa e aquele quarto está todo desarrumado. Eu deixei lá apagadinho. Digo, aí ali está o meu quarto, mas está tão escuro, pronto, ninguém vê. Porque se acender a luz, vê a bagunça. Vê a bagunça do seu coração, vê seu pecado. Você está vendo? Aí Jesus termina dizendo, mas quem age conforme a verdade também é Cristo. Ele é a luz, ele é a verdade. Aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Ô meu querido irmão, a quaresma vai adiantada, aproxime-se da luz. Procure o sacramento da confissão, reconheça seus pecados, se confesse, para celebrar bem a Páscoa. Lembre a oração, a penitência, a esmola, a meditação da Sagrada Escritura, o combate ao pecado e a confissão. Eu queria terminar lendo umas frases bonitas de São Leão Magno, Papa, lá do século V. Pensando na quaresma, ele dizia aos cristãos daquela época, em Roma, e vale para os cristãos de hoje, ouvintes aqui. Diz assim o Santo Papa, como se aproximam os dias mais importantes que originaram os sacramentos da nossa salvação, os dias da celebração da Páscoa de Cristo, devemos dedicar cuidado maior para purificar nossos corações e entregar-nos mais cuidadosamente aos exercícios das virtudes. Quanto mais sublime é a festa, e a festa da Páscoa é a mais sublime, tanto mais preparado deve estar aquele que vai participar dela. Perscrute cada um sua consciência e se apresente diante de si mesmo com a censura do próprio julgamento. Veja cada um na intimidade do seu coração, se encontra aquela paz que é dada pelo Cristo. A paz a gente encontra se reconhecer o pecado, confessá-lo e buscar o perdão que vem do Senhor e não de nós mesmos. Muito bem, queridos irmãos, estamos terminando, meditamos na palavra de Deus, escutamos o que o Senhor nos quis dizer neste quarto domingo da quaresma,
Volto a insistir, se confesse para celebrar bem a Páscoa do Senhor. É bom não deixar para a última hora. Se puder ir antes, já se confessando, você pode fazer uma confissão mais serena, mais tranquila. O padre vai estar mais descansado. Então vão se confessando. Lembrem da penitência, da caridade fraterna. Lembrem de meditar a palavra de Deus. E, para os dias sagrados da Semana Santa, não vão para a fazenda, para a praia, para a viagem turística. Isso é inadmissível para um cristão. Quem fizer isso, saiba que não é cristão de verdade. Não é bom cristão, não é nada. Veja, o cristão de verdade celebra com devoção e amor estes dias sagrados do mistério da paixão, morte e ressurreição do Salvador. É como se você, na morte de alguém que você ama, você disse, não, deixa aí, eu vou me mandar. Não, não, não. São dias santos demais. Dias sagrados demais. Então, se prepare bem. E agora a minha bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom domingo, boa semana, bom prosseguimento de quaresma na graça de Deus.